Ele não come nada doutor, nem mamadeira, nem papinha. Eu te perdendo, meu filho. A voz de André Moreira tremia enquanto segurava o pequeno Lucas nos braços, um bebe de apenas 8 meses. Desde que a esposa Valria havia morrido no parto, a casa e a vida dele pareciam ter perdido o som. O riso, o cheiro de café, a esperana, tudo ficou preso no quarto vazio que ela deixou para T.R.S. Andrzej tinha contratado 10 babys. 10. Nenhuma conseguia fazer o bebê comer. Nenhuma suportava aquele choro que cortava o coral. Até que num dia qualquer, a faxineira da casa Gra Almeida, uma mulher simples morena e de olhos serenos, se aproximou devagar e disse: Seu André, o senhor me permite tentar. Ele hesitou. Ela não era enfermeira nem especialista. Era sim uma mulher com mãos cansadas e um jeito calmo de falar. Mesmo assim, ele deixou. E pela primeira vez em semanas o milagre aconteceu. Gra embalou o menino, começou a cantar baixinho uma cano antiga e Lucas abriu a boca. Comeu tudo. André ficou sem chó. Chorou como nunca. Eu não sei como te agradecer. Gra sorriu com ternura. Ele não precisa de algum perfeito S, de algum que ame de verdade. Naquele momento, André percebeu no era S o filho que ela tinha salvado. Era ele também. O sol voltou a entrar pela casa e, pela primeira vez desde a morte de Valria André, sentiu que o coral batia de novo. Na manhã seguinte, a casa de André Moreira parecia outra. As janelas estavam abertas, o cheiro de pó fresco se misturava com o som suave de uma misica que vinha da cozinha. Gra Almeida andava de um lado para o outro cantarolando, enquanto preparava o café. No berro, o pequeno Lucas sorria tranquilo, como se finalmente tivesse encontrado paz. André, parado na porta, observava em silêncio. Aquela cena simples do comum para qualquer família parecia um milagre para ele. Eu nem lembrava que essa casa tinha cheiro de vida, murmurou com os olhos marejados. Gra olhou para ele e sorriu sem dizer nada. Havia naquele sorriso algo que aquecia o peito e desmontava as defesas de um homem que desconhecia o peso da perda. Ela não falava muito, mas cada gesto seu era um lembrete silencioso de que a vida podia ser leve de novo. Nos dias que seguiram, André começou a mudar. Chegava mais cedo do trabalho, trocava o celular por uma colher de papinha e descobria a cada risada de Lucas um pedal do pai que achou ter morrido junto com Valria. O senhor devia descansar mais, dizia Gra, ajeitando a mesa do jantar. Engraado, antes eu não via sentido em nada. Agora cada risada dele parece um novo comeu. Ela respondeu com doura porque o amor faz isso, seu André. Ele não apaga a dor, mas ensina a caminhar com ela. Naquela noite, quando Lucas adormeceu no colo dela, André percebeu que algo dentro dele também comeava a despertar. Não era esgratido. Era algo mais profundo, mais humano, algo que ele não sabia nomear, mas que o fazia acreditar pela primeira vez em muito tempo que talvez fosse possível amar de novo. Com o passar das semanas, o riso de Lucas virou a trilha sonora da casa. O bebe engatinhava pelos corredores, enquanto Gra preparava o almoço e André Moreira, antes um homem fechado e silencioso, agora aparecia na cozinha com um sorriso tímido, disposto a ajudar. Ele ainda se surpreendia com a leveza que Gra trazia. Não era esse o jeito como ela cuidava do menino, mas o modo como transformava tudo ao redor. As cortinas que antes ficavam cerradas agora deixavam o sol entrar. Vasos de flores enfeitavam os cantos da sala, e o velho piano de Valria voltara a ser tocado nas tardes em que Gra arriscava algumas notas. Certa noite, enquanto ela embalava, Lucas André ficou parado na porta do quarto observando em silêncio. A voz dela era baixa serena, e o menino adormeceu com um sorriso. Eu não sei como agradecer por tudo isso, ele disse a voz embargada. Gra olhou para ele com aquele olhar simples e verdadeiro que sempre desarmava. Não precisa agradecer, seu André.
Às vezes Deus usa a gente para lembrar os outros de que ainda há amor por há. Ele desviou o olhar, tentando esconder a emu. Desde que a Válria se foi, eu achei que nunca mais ia conseguir sentir nada. E de repente Vox 2 me ensinaram a respirar de novo. Gra baixou a cábia, sem saber o que dizer. Havia um silêncio entre eles no pesado, mas cheio de significado. Era o tipo de silêncio que une que fala sem palavras. Naquela noite, quando Andro apagou as luzes, o coral dele bateu diferente. Pela primeira vez, ele não sentiu apenas saudade do que perdeu. Sentiu gratido pelo que ainda tinha e uma esperança discreta de que talvez, se talvez, a vida estivesse lhe dando uma segunda chance de amar. As manhãs em São Paulo começaram a ter outro brilho na casa dos Moreira. O sol entrava pelas janelas, o cheiro de café se misturava com o som das risadas de Lucas e o silêncio tinha mudado de tom jono, não era vazio, era tranquilo. Gra Almeida havia transformado aquele lar, mas como toda paz a deles também começou a ser testada. Um dia, enquanto André brincava com o filho no jardim, ouviu o toque firme da campainha. Ao abrir a porta, deu de cara com sua midona Margarida, elegante e fria, e com o olhar carregado de reproval. Ento verdade, disse ela, cruzando os braços. Meu filho, o empresário André Moreira, vivendo com a empregada da casa. André sentiu o rosto queimar. Por favor. Agrano o que a senhora pensa. Claro que não. Ela pior cortou Margarida. Este usando e todo mundo Joto comenta. Gra, que vinha do corredor com Lucas no colo, parou sem entender. Boa tarde, dona Margarida disse com educal, mas com firmeza. Eu nunca quis causar vergonha para ninguém. Tentei cuidar de quem precisava. A velha senhora deu um meio sorriso carregado de ironia. Amor e bondade no pagão as contas, minha filha. Foi ento que André se levantou com os olhos marejados, mas a voz firme me agrá salvou meu filho. E, de certa forma, me salvou também. Se a senhora não consegue entender isso, talvez seja melhor ir embora. O silêncio cortou o ar. Margarida saiu sem olhar para trás. Gra ficou em véu, as lágrimas caindo sem fora. André se aproximou e segurou sua mão. Ela pode não enxergar, mas eu vejo. Você é a luz que essa casa precisava. E naquele abrau ele percebeu o amor que estava nascendo entre eles era real forte o bastante para enfrentar qualquer julgamento. Aquela visita de Dona Margarida deixou marcas. Durante dias o clima na casa ficou silencioso. Gra tentava agir normalmente, mas os olhos entregavam o medo de ser o motivo de mais uma perda na vida de André. Ele percebia, mas não sabia como acalmar o coral dela. Até que numa madrugada chuvosa, o choro de Lucas cortou o silêncio da casa. Gra correu para o quarto e sentiu o corpo do bebê queimando de febre. Meu Deus, ele tem muito quente, disse desesperada. André apareceu logo atrispalido. Pega as coisas, a gente vai para o hospital. A chuva caía pesada, enquanto o carro atravessava as ruas desertas. Dentro, o som do limpador de para-brisa se misturava aos soluços contidos de André. Ele olhava o filho nos braços de Gra e sentia o desespero de quem temia reviver a pior noite da vida. Eu não posso perder, ele também repetia quase sem voz. No hospital, os médicos correram com o bebê e deixaram os dois na sala de espera. André afundou as mãos no rosto tremendo. Gra se aproximou devagar e colocou a mão sobre o ombro dele. Ele vai ficar bem, seu André. Deus não tira o que ainda tem propósito. Ele levantou os olhos vermelhos e viu nela uma fora serena, diferente de tudo o que já conheceu. Eu não sei o que seria de mim sem vós, Gra disse num sussurro. E se não... Horas depois, o médico voltou com um sorriso cansado. O menino vai ficar bem. A febre Joto baixou. André caiu de joelhos chorando enquanto Gra o abraava. Ali no meio daquele hospital frio, o amor deles deixou de ser silêncio. Foi o abrau de dois corais quebrados que juntos finalmente aprenderam a bater no mesmo ritmo, o ritmo da vida recomeando. Os dias seguintes ao susto no hospital
mudaram tudo na vida de Andr e Gra. Depois daquela noite, algo dentro deles se uniu de vez. Não houve declarau nem promessas, ciúncio cheio de verdade de quem Jota sabia o que sentia. Lucas se recuperou erripido e a casa voltou a ter o som do riso. Mas do lado de fora, o mundo parecia determinado a nos deixá-los em paz. Um paparazzo conseguiu tirar uma foto no jardim Andr com o filho no colo e Gra sorrindo ao lado. A imagem inocente se espalhou como fogo. Em poucas horas, os sites de fofoca J falavam em O Empresrio e a empregada. Andr tentou ignorar. Que falem o que quiserem, disse enquanto guardava o celular. Mas dentro dele sabia que as consequências seriam duras. E foram. Sua-me Dona Margarida ligou furiosa. Vós virou motivo de piada, Andr. Quer jogar o nome da nossa família no lixo por causa dessa mulher. Ele respirou fundo. Minou essa mulher. A pessoa que salvou meu filho e me devolveu a vontade de viver. Gra ouviu parte da conversa, e naquela noite começou a arrumar suas coisas. Quando Andr a encontrou com a mala aberta, o coral dele quase parou. Vó que vai embora. Ela enxugou as lágrimas. Eu não quero ser o motivo de vó perder tudo de novo. Andr segurou suas mãos com fora. Gra, o que eu perdi ficou no passado. O que eu tenho agora, você. E eu não vou abrir-mo disso. Ela o olhou tremendo, e ento ele a abraou. Foi um abrau longo verdadeiro daqueles que curam feridas antigas. Naquela noite, o amor deles deixou de ser segredo. E pela primeira vez, Andr sentiu que não precisava mais esconder quem o fazia feliz, porque amar, afinal, nunca foi motivo de vergonha. Depois de tantos dias vivendo sob o peso dos comentários e das manchetes, Andr Moreira e Gra Almeida decidiram que não iam mais se esconder. A foto que rodou a internet Tost tinha exposto suas vidas, mas agora pela primeira vez, eles queriam contar a perrer pria verso da Istria. Um amigo de Andr, dono de uma emissora local, ofereceu uma entrevista ao vivo. Gra hesitou no início assustada com a ideia de aparecer em rede nacional, mas Andr segurou a mão dela e disse com firmeza: se a gente não contar a verdade, o mundo vai continuar mentindo pela gente. No dia marcado, a casa estava silenciosa. As 6 câmeras foram montadas na sala onde meses antes Lucas chorava sem foras. Agora ele brincava no tapete Saudvel e sorridente. Andr e Gra se sentaram lado a lado, visivelmente nervosos. O apresentador comeou. Senhor Moreira, por que o senhor decidiu falar agora? Andr respirou fundo e olhou para a câmera. Porque a verdade precisa ser dita. Quando todos foram embora, foi essa mulher quem salvou meu filho e salvou a mim também. Gra tentou conter as lágrimas. Eu fiz o que qualquer me faria, disse com voz suave. A gente não precisa ter o mesmo sangue para amar uma criana. O silêncio tomou o estio. E naquela pausa, o paz inteiro pareceu ouvir algo que não vinha das palavras, mas do coral. Quando a entrevista terminou, as redes se encheram de mensagens de apoio. Ela tem um coral lindo. Disso que o mundo precisa, amor real. Na manhã seguinte, o porto da casa amanheceu coberto de flores e bilhetes. Andr abraou Gra emocionado. Te vendo, a verdade sempre encontra um jeito de ser ouvida. Ela sorriu, encostando a cabeça no peito dele. Quando o amor verdadeiro o mundo entende. E pela primeira vez, eles nos sentiram medos paz. Uma paz que nasce quando o amor finalmente vividos claras. Meses depois da entrevista que comoveu o paz-a-vida na Manso dos Moreira, havia se transformado por completo. Jota não havia quimeras na porta, nem vizinhos curiosos. Esse o som das risadas de Lucas ecoando pelo jardim e o cheiro doce de bolo saindo do forno. Numa manhã ensolarada, Andr entrou na cozinha e ficou observando Gra de longe. Ela usava um avental, cantarolava baixinho e ajudava Lucas a misturar a massa do bolo.
Aquela cena simples do comum parecia o retrato da felicidade. Ele segurou um buco de margaridas e se aproximou. T. Me olhando por Q, perguntou ela sorrindo. Porque eu ainda não acredito que tudo isso real, respondeu ele emocionado. Achei que a vida tinha acabado, e Vok me mostrou que ela estava recomeando. Gra riu, mas antes que pudesse dizer algo, Andr se ajoelhou ali mesmo no meio da cozinha, entre o cheiro de farinha e as risadas do filho. Gra, Almeida Voss, salvou meu filho, me devolveu a fé e o amor. Eu não quero viver um dia sequer sem vós. Casa comigo. Ela levou as mãos, boca surpresa. As lágrimas desceram antes da resposta. Claro que sim, Andr. Claro que sim, Lucas bateu palminhas sem entender o tamanho daquele momento, e o riso dos TRE se misturou ao cheiro doce do bolo assando. O casamento aconteceu no jardim cercado de flores brancas, MC Kalev, e gente que acreditava no amor. Dona Margarida estava aí mais serena, e ao entregar um abrau em Gra, sussurrou. Vok trouxe algo que o dinheiro nunca comprou paz. Alguns meses depois, Gra apareceu com as mãos sobre a barriga. Um novo coral estava a caminho. E enquanto o sol se punha atrás da casa, Andr olhou para ela e disse com a voz embargada. Agora eu sei, a gente nunca esteve quebrado. Se estamos sendo reconstruídos. O amor verdadeiro não nasce do luxo, mas da coragem de recomear mesmo depois da dor. E Vok o que faria no lugar deles? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que tocam o coral.